حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. Mais uma pergunta. Dentro do Islã existe, como o senhor citou, vários profetas, e dentro da crença, principalmente no Brasil, da crença cristã ou da crença católica especialmente, as pessoas acham e atribuem que Jesus é Deus ou filho de Deus ou enviado de Deus para ser o gerente dele na Terra. Quais provas que nós temos dentro dos livros sagrados, do Torá, do Evangelho, do Alcorão, para afirmar que isso não é verdade, ou seja, de que Jesus não é Deus ou filho de Deus? E dentro dessa pergunta ainda, o que Jesus significa para os muçulmanos? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Em nome de Allah, louvado seja Allah, que a paz e a misericórdia de Allah estejam sobre o seu profeta e mensageiro. Essa pergunta é muito importante. Quando nós falamos sobre a unicidade de Deus, falamos que Deus é único, e único também uno, indivisível, imparcelável, não tem parceira e não tem filho, não gerou nem foi gerado, como diz Surata da Sinceridade: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Então é fundamental entender que nenhuma criatura pode ser associada a Deus como a divindade. No caso da questão de Jesus e como que ele passou a ser um filho primogênito de Deus, ou como ele passou a ser uma divindade, essa questão foi levantada no século IV depois de Jesus, no concílio de Éfeso, ou alguns chamam concílio de Niceia, por volta de 324, onde Constantino, que era pagão, o imperador romano, juntou todos os sacerdotes de todas as religiões na antiga Roma para fazer uma religião que possa, ou que permita, fazer com que o seu domínio, o seu poder abrangisse todas as religiões, todas as seitas. E como a maioria dos verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus, eram monoteístas, acreditavam que Jesus era um homem iluminado por Deus, recebeu um livro que é o Evangelho, pregou este livro, pegou o conteúdo deste livro, e que ele é apenas um profeta e mensageiro, nasceu por intermédio do milagre através da ordem de Deus, dada a sua mãe, a Virgem Maria, que a paz de Allah esteja sobre ambos. Essa é a questão que 90% dos cristãos da época concordavam e seguiam. E a segunda tese, que era levantada pelo sacerdote chamado Atanásio, que dizia que ele, além de ser um homem iluminado, que tem natureza humana, ele também tem natureza divina e ele é o próprio Deus. E como essa tese, que atendia mais os objetivos do Constantino, ele acabou adotando a tese dos 10% dos sacerdotes ali existentes, que eram cerca de 317 sacerdotes, e aboliu o monoteísmo puro que havia naquela época. E a partir daí. Mas a ideia de que Jesus é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Filho de Deus, veio através do Saulo, que praticamente todo o atual cristianismo está construído sobre as ideias dele. Inclusive negaram os princípios relatados pelos discípulos do próprio Jesus, que a paz de Allah esteja sobre ele, e estabeleceram os princípios ou a teologia, o pensamento de Saulo ou de Paulo ou de Shaul, Então, e a partir daí começou a mudança nesse sentido. E para nós, muçulmanos, a ideia de que existe um Deus que se relacionou com um ser humano, com uma mulher,
para gerar um filho que tem uma natureza divina e outra natureza humana, não é uma ideia novata que veio somente para o cristianismo. Uma ideia bem mais antiga, tem mais de 5.000 anos antes do advento da vinda de Jesus, filho de Maria, que a paz de Deus esteja sobre ele. As próprias religiões indo-chinesas já falavam disso. As lendas, antigas lendas gregas, né, o surgimento dos heróis, etc., é uma relação entre divindades e seres humanos, e nasciam semi-heróis ou heróis que têm natureza divina e natureza humana. Já é uma ideia bem antiga que foi aderida nesse concílio, o primeiro concílio que foi feito pelo Constantino. E Constantino, por ironia, né, ele morreu como unitarista, estabeleceu a Santíssima Trindade, mas ele morreu como unitarista, acreditado em um único Deus. E o Constantino foi ele que trouxe, inclusive para dentro do cristianismo, todas as ideias, né, pagãs que existem dentro, a adoração ao sol, a mudança, né, da arquitetura das igrejas com torres viradas para o lado do sol, lado do oriente, estabelecimento do dia 24 de dezembro, que é o dia da estação do sol, como o dia de nascimento de Jesus, as comemorações existentes dentro do cristianismo, são todas correlacionadas à crença antiga de Constantino. E depois do falecimento de Constantino, os dois filhos, um que começou a governar da Grécia para toda a Europa e outro da Grécia para todo o Oriente, um deles, quando lhe convier, usava a teologia de Arius, que era puro monoteísmo, e quando convier com o pensamento, os objetivos do outro, usava a teologia de Atanásio, que dizia que Jesus tem uma natureza divina e uma natureza humana. A questão da crença que nós temos em Jesus, como o Corão relata isso, como os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam relata isso, o Corão menciona Jesus 25 vezes, né, e enobrece a sua missão, o cumprimento da sua missão como profeta mensageiro, os princípios de amor, da misericórdia que Jesus trouxe, né, e amenizar o fardo. Ele veio para trazer uma misericórdia para o povo judeu e amenizar o fardo e diminuir a densidade e a intensidade das ordens que o povo judeu tinha recebido devido à sua descrença com todos os profetas que seguiram. Então Jesus veio como orientação, veio como misericórdia para seu povo e veio também para corrigir o desvio que o seu povo tem cometido em relação à crença verdadeira revelada a todos os profetas e mensageiros. Jesus, a Virgem Maria, mencionada no Corão 34 vezes, e toda vez que o Corão menciona a Virgem Maria, menciona como uma missão fabulosa e fantástica. E não é à toa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que as melhores, né, mulheres da humanidade são quatro as melhores mulheres da humanidade. Ásia, que é a esposa de Faraó, que era uma mulher crente, a Virgem Maria, mãe de Jesus, que a paz de Deus esteja sobre eles, e a Khadija, a sua primeira esposa, e a Fátima e a sua filha maior, que é chamada Fátima. Então são encarados dessa forma. A crença em Jesus como profeta e mensageiro, como um ser nascido através de ordem de Deus, por um milagre, somente com uma mãe sem pai, é fundamental no Islã. É fundamental. Se o muçulmano dizer que não acredita na história de Jesus, na forma que ele nasceu, através do milagre, através da ordem de Deus, ou não acredita no Evangelho que foi revelado a Jesus, porque, segundo a Bíblia, confirma que Jesus recebia a palavra. Se ele recebia a palavra, ele pregava a palavra, segundo a Bíblia também. O Novo Testamento confirma que Jesus pregava a palavra. Se ele pregava a palavra, então ele recebeu um livro, recebeu uma palavra. É chamada Injil em árabe, ou Evangelho, como se diz na língua portuguesa. A crença também na existência do Evangelho como um livro revelado por Deus é fundamental para os muçulmanos.